No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui para você o que foi realmente o caso de Galileu Galilei com a Igreja Católica. Então, vem comigo! Olá, eu sou a Anália Gaspi e esse aqui é o Apostolado Descobertas Católicas, o apostolado que ajuda você a conhecer e a amar a cada vez mais a Igreja Católica. Esse vídeo aqui ele foi baseado nos estudos do professor Felipe Aquino e que, por sinal, se apoia em historiadores. Como eu não achei o livro dele, História da Igreja e Idade Moderna, para poder colocar aqui em PDF para vocês, eu coloquei o livro mesmo para que vocês pudessem adquirir. Está no site aqui embaixo, no link da descrição do vídeo. Caso você queira se aprofundar um pouco mais no assunto, né? E para a gente entender de fato o que foi o caso de Galileu Galilei, a gente precisa entrar na mente do povo daquela época, entender o contexto daquela época, porque sem o contexto a gente vai sair com as ideias totalmente distorcidas por aí, certo? Então transporta sua mente para o contexto daquela época. E o contexto daquela época era o seguinte: a ciência estava em seu pleno progresso, né? E estava surgindo a mentalidade ateia por conta do progresso da ciência. Então o povo começava a achar que estava, graças ao progresso da ciência, estava, digamos assim, entre muitas aspas, né, livre da dependência de Deus. Essa era a mentalidade das pessoas da época. E além do mais, estava surgindo também, com a Reforma Protestante, veio a livre interpretação da Bíblia. E que também estava influenciando na mente das pessoas. E isso causava muita preocupação para as autoridades da igreja, né? Que queria muito conservar, e quer ainda, claro, né? Conservar a verdade, os valores da fé e da cultura. E por isso eles estavam com essa preocupação. E por conta disso, para poder preservar, eles reagiam com força, com toda a sua energia, né, a essa mentalidade ateia e impiedosa que estava surgindo na época. Aí foi nesse contexto que surgiu Galileu Galilei. Ele foi professor na Universidade de Pádua, né? E dentre vários dos seus estudos, né? Ele descobriu a lei dos corpos, expôs o princípio da inércia e concordou também com os estudos do heliocentrismo do padre Nicolau Copérnico, né? Já ouviu falar desse nome alguma vez? Comenta aí embaixo se você já ouviu esse nome. Padre Nicolau Copérnico, né? Foi ele quem propôs esse modelo, né? Que é o que é o heliocentrismo? Nada mais é do que o Sol no centro do universo. Então, e Galileu Galilei concordava com essa hipótese, né? Dentre as várias coisas que Galileu Galilei estudou, isso é algumas delas, né? Para esse vídeo aqui, para o nosso estudo aqui, a gente vai usar principalmente esse estudo do heliocentrismo. Então, guarde essa informação na sua mente. E a igreja, o que a igreja achou desses estudos? Achou ótimo, tá? Tava tudo ok com a igreja. E não tinha problema nenhum com a igreja em si, as descobertas dele, os estudos dele, né? Inclusive, os astrônomos jesuítas, eles confirmaram as observações de Galileu Galilei. No Colégio Romano Jesuíta, Galileu Galilei teve um dia de aula totalmente em sua homenagem. Ele teve encontro
com o Papa Paulo V. Então, tudo isso, gente, o encontro com o Papa Paulo V, a aula em homenagem a ele, e enfim, toda a confirmação, isso tudo confirma que a igreja, deu seu ok para ele, para Galileu Galilei. Então, até aqui, ele estava em paz com a igreja. Galileu Galilei, ele não foi condenado por dizer que a Terra era redonda. Isso até porque muito antes dele já se dizia que a Terra era redonda, tá? E isso nunca foi problema para a igreja. Ele não foi condenado pelo heliocentrismo. Lembra que eu falei para guardar bem essa teoria? Então, olha ela aqui de volta. Então, ele não foi condenado pela teoria do heliocentrismo, até porque a teoria do heliocentrismo não é uma heresia. Ela é uma teoria da ciência, né? Mas ela não é uma heresia. Heresia é tudo aquela doutrina que vai contra uma verdade de fé. Isso sim é uma heresia. Não é o caso do heliocentrismo. Então a igreja não poderia condenar ele por heresia por causa disso, entendeu? O que aconteceu de fato foi que o Galileu Galilei, depois de ter feito os seus estudos, ele queria ter tirado da Bíblia aqueles trechos que iriam contra a ideia do heliocentrismo. Aí sim começou os problemas. Isso porque ele não era teólogo, ele não poderia fazer isso, porque ele não era teólogo. Ele estava atuando no campo da ciência. Então ele não... Isso, minha gente, olha, nem a gente aqui que é um fiel comum não vai chegar na Bíblia e falar: essa passagem aqui não está de acordo com o que eu estou vivendo, então vou tirar ela da Bíblia. Isso nem a gente pode fazer. Muito menos usar a Bíblia como uma fonte de pesquisa científica, o que a Bíblia não é, e sair tirando da Bíblia versículos por causa de uma teoria científica. E mais, a teoria dele naquela época ainda não tinha sido comprovada de fato. Então, ele nem se... Como é que ele ia tirar da Bíblia alguma coisa, sendo que ele nem tinha provação ainda, nem tinha comprovado ainda se aquilo que ele estava apoiando era verdadeiro? Não faz sentido fazer uma coisa assim, né? Ele pôde continuar seus estudos, mas no campo da teoria, sem bater o martelo em cima daquilo, né? Que ele estava estudando. E mais pra frente, ele ainda escreveu um livro chamado O Diálogo sobre os Dois Mundos, onde ele coloca, de um lado, a teoria do heliocentrismo como fato, e ainda coloca as palavras do Papa da época, né, como de uma maneira muito desrespeitosa. Aí sim ele extrapolou. Aí sim, a igreja pediu, antes de tudo, que ele não publicasse aquele livro, mas ele publicou o livro, né? De alguma forma. Mas ele não podia fazer isso. E aí sim veio a condenação. Mas como é que foi essa condenação? Olha só. Ele não podia mais publicar na área, ficou em prisão domiciliar, mas foi solto depois, né? E perdeu espaço nas universidades jesuíticas. Mas apesar disso, suas teorias ainda continuaram sendo ensinadas, né? Apesar dele mesmo não poder estar ensinando. Então, gente, não houve tortura, não houve inquisição, não houve nada dessas coisas. Só mesmo essas outras condenações que foram citadas agora.
E na hora da morte dele, olha só, ele recebeu sim os últimos sacramentos, tá? Que é comunhão, confissão, essas coisas, né? Que o cristão recebe antes da morte. E o corpo dele ainda está enterrado na Basílica de Santa Cruz, lá em Torenza, né? Para você ver que ele ainda morreu em amizade com a igreja. Então, esse realmente foi o caso, né, de Galileu Galilei com a igreja. Esse vídeo aqui não quer menosprezar Galileu Galilei de maneira nenhuma. A única coisa que esse vídeo pretende mesmo é expor a verdade sobre o caso dele. Somente isso. Tá bom? E aí, contei pra você alguma coisa que você não sabia sobre Galileu Galilei? Então, isso já é motivo para você deixar aí o seu like. É novo no canal? Já se inscreve aí no canal para que você possa receber aí, conhecer cada vez mais a Igreja Católica, né? Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, com seus familiares, para que mais pessoas possam conhecer o que foi de fato o caso de Galileu Galilei, conhecer a verdade mesmo desses fatos, né? Me siga lá nas redes sociais para que você possa receber conselhos para uma vida verdadeiramente cristã. Comenta aí se ficou alguma dúvida, se você quer destacar alguma coisa do vídeo que te chamou a atenção. Pode comentar aqui embaixo. E eu vou deixar esse vídeo aqui para vocês. Olha, esse vídeo aqui vai contar para você tudo sobre as universidades medievais. Se você sabia que as universidades que a gente tem hoje, elas tiveram origem na Idade Média com a Igreja Católica? Então, esse vídeo aqui vai contar tudo isso para você. Então, clica nele para assistir. Te espero no próximo vídeo. Fique com Deus. Até a próxima.